Bem, meus amigos, eu estou aqui com a doutora Maria Ângela Toffano. Ela é delegada da Delegacia da Mulher, né? E é aposentada atualmente. Também tem aqui o doutor Vladimir de Matos, atuante no ramo da advocacia há mais de 20 anos aqui na cidade de Dracena, né? Muito conhecido, poucas perdas de causa, ou nenhuma, né? E advogado de grandes também políticos. E com a cortesia do José Roberto, que é fotógrafo e cinegrafista, que está tendo a gentileza de vir fazer essa filmagem, mas nós já discutimos antes e chegamos à conclusão que nós não vamos adotar taxamento político. É lógico que a pergunta que eu quero tirar minha dúvida, e agradeço vocês, ela vai haver envolvimento de políticos, né? Eu não entendo nada da área jurídica, e a discussão atual é sobre o juiz Sérgio Moro, que foi denunciado pelo jornalista americano, né? Glenn Wilde, né? É mais ou menos isso. E eu pedi a gentileza deles comparecer justamente para tirar essas dúvidas. Eu agradeço a presença de vocês. Então, doutora Maria Ângela, essas denúncias que estão sendo feitas, digamos, o inimigo, porque estão se tornando inimigo do jornalista, ele cita que isso pode ser verdade, pode ser mentira, justamente porque não há a prova concreta, quando eu digo prova concreta, da fala, né? Então eles argumentam que isso é alguma coisa para, aliás, ontem teve uma guerrinha sobre isso, para que seja a imagem dele seja detonada, vamos dizer assim. O que a senhora acha sobre isso? Bem, em primeiro lugar, boa tarde, Amorim, obrigado pelo convite, Dr. Vladimir e nossa valorosa equipe de cinegrafistas, assim como os internautas que porventura venham a assistir esse nosso encontro, e quem sabe nós possamos esclarecer alguns pontos, né, para aqueles que ainda estão com dúvidas pairando. Essas revelações do Intercept, na minha opinião, elas atentam sobremodo contra a democracia. Por que eu digo isso? Digo isso porque não se concebe combater a corrupção corrompendo a própria Constituição Federal. Os diálogos vêm, ele faz um vídeo pedindo desculpas ao MBL por ter chamado eles de tontos, tolos. Isso ele falou a verdade. Ele faz um pedido de desculpas, e quem não tendo que se desculpar não ia se expor dessa maneira. Agora eu até acrescento mais o seguinte, isso eu posso ter dito, não lembro se falei. Eu, como já conduzi investigações importantes durante toda a minha carreira, jamais vou esquecer dessas investigações de vulto, ou ao menos dos meandros dessa investigação, de como que eu tracei uma linha para chegar naquele resultado das investigações. Então, não adianta ele alegar essa falsa amnésia, porque ele pode ter dito, não lembro se disse, posso ter dito isso, mas se disse não é bem assim o que eu quis dizer. Não existe isso, porque nós não estamos aqui retratando um diálogo entre dois amigos no boteco. Nós estamos aqui analisando diálogos entre procuradores e um juiz federal que levaram alguém para cadeias. Então vamos fazer essa leitura global. A senhora é petista? Não, eu não sou petista. Isso quer dizer que a senhora está definindo seu pensamento isento de política ou de política? Sem dúvida, porque as pessoas acreditam que eu sou petista. Por quê? Porque nas últimas eleições eu votei Haddad, eu votei Lula e eu votei Dilma. Mas isso
porque eu defendo pessoas e não partidos. Eu defendo projetos. E a minha maior preocupação na defesa dessas pessoas e desses projetos é voltado para o bem-estar social. Então, eis a razão, ou as razões das minhas escolhas. Uma vez o senhor fez uma entrevista comigo, isso foi em 2016, se eu me lembro bem, abril ou maio de 2016, mas parece que o senhor sofreu represália, porque o senhor entrou com habeas corpus, né, preventivo, a favor do Lula. Eu vou fazer a mesma pergunta. O senhor é petista ou lulista ou é isento? Nem petista e nada com isso. Eu nunca fui filiado a partido político nenhum, né? Que infelizmente no Brasil de hoje, se você não concordar, por exemplo, com o que o Bolsonaro fala, você é petista, é comunista. Antigamente até tem uma brincadeira que era mais difícil ser comunista, né? Tinha que saber o hino da Internacional Socialista, tinha que ser filiado, porque não se sabia ao certo. Então eu entrei com habeas corpus, não contei para absolutamente ninguém, nem da minha família, e esse habeas corpus ficou uma semana na presidência do STF, que era o ministro Lewandowski na época, e não vazou. Aí, de lá para o entendimento já pacificado na corte, foi mandado para o TRF-4, porque eles têm um entendimento já pacificado que em habeas corpus contra juiz de primeira instância tem que primeiro ser analisado pelo tribunal ad quem, né? Aí foi e caiu nas mãos do Gebra Neto, que condenou o Lula em segunda instância. E lá ele classificou o habeas corpus como sigilo nível 3 lá. E a decisão, e eu não sabia o número do habeas corpus, eu não tinha acesso. E eu fiquei sabendo, sendo advogado, mesmo sendo, só que integrante, o senhor não tinha acesso? Não tinha acesso. Eu só fiquei sabendo um dia depois da decisão, quando uma funcionária do tribunal me ligou, porque eu não tinha cadastro naquele tribunal como advogado ainda. E ela me ligou que tinha saído a decisão e se eu queria saber o teor, ia me mandar por e-mail. Aí eu vi o número do processo, que é um alfanumérico de mais de 10 caracteres. Só que tem um detalhe, a decisão saiu num dia à tarde, depois das 5 da tarde, salvo engano, e no outro dia de manhã já saiu no antagonista. Digamos assim, o filme que eles querem vender, o Sérgio Moro e os que o defendem, é que é comum a conversa entre advogado e juiz pelo WhatsApp. Não é. Eu advogo aqui em Dracena há mais de 20 anos e eu não tenho o WhatsApp do juiz e das juízas daqui, que são profissionais ilibados, enfim, respeitados, e creio que a maioria absoluta, 100% da magistratura nacional é assim. Sim. E está se passando a ideia de que é comum essa... Que termo que eu posso usar? Promiscuidade. Não é comum, a doutora sabe. Nossa. A senhora tinha o WhatsApp do juiz para ficar combinando com ele. O juiz é algo de controle. Ele não é sócio da acusação. Isso que tem que ficar bem claro, principalmente para o leigo, né? Por exemplo, eu já tive, nos vários anos, juízes que eu tive amizade pessoal íntima. Aqui em Dracena eu posso até citar um que já é falecido, o saudoso doutor Rubensol Bem-vindo Maciel, que depois acabou indo para Marília, e lá ele faleceu precocemente. E ele frequentava a minha casa, a gente nunca ficou conversando de processo, combinando como é que ia ser na audiência. Isso não existe. Tem que haver, dentro do princípio da imparcialidade do juiz, tem que haver um equilíbrio no processo judicial. O equilíbrio entre as partes, advogado, juiz e promotor. Então não se pode permitir que haja uma predileção para determinada parte envolvida no processo em detrimento da outra. E nesse caso que nós estamos abordando, foi em detrimento da defesa. Então, nesse caso, como eu frisei, se torna ilegal e imoral. Na minha opinião, sim, sem dúvida. Tudo que uma pessoa quer ser, um réu quer ser julgado, e é um direito dele por um juiz imparcial, né? Isso é no mundo todo. No mundo todo. Você considera que é digamos, eu tiro o meu da reta? Eu acho que o Jair Bolsonaro, quando falou que não confia cegamente nem no pai e na mãe, ele já entregou, né? Porque o Sérgio Moro seria, assim, um candidato natural, né? Nas próximas eleições, sei lá. Enfim, eu acho que para o cidadão comum, com inteligência, não vou nem dizer mediana, com mínimo de inteligência, já percebeu que isso foi uma jogada suja, né? É muito. Deplorável para tirar
o Lula da corrida eleitoral. Isso daí está claro até para uma criança. A pessoa que não entende isso, ela pode nem admitir, mas que não entende isso, com todo respeito, ela não tem caráter. É falta de caráter não admitir isso, pelo menos internamente. Presidente, na verdade, até hoje nós estamos no mês de julho, vamos botar final de junho, em 6 meses ele não fez nada assim de efetivo. E nem sequer se dedicou à Previdência, à reforma da Previdência de forma veemente. Ele está mais se dedicando principalmente ao uso de armas. Então, como o senhor vê que pode, a senhora também, como é que ele pode desenvolver um governo baseado sempre nisso? O governo é considerado já um desastre, né? A projeção de crescimento do Brasil para esse ano chega, que em princípio era 2%, caiu para 1,5%, agora caiu para 0,8%. 0,8%. Vai ficar estagnado o país. Eu não sei o que as pessoas... Ele perde, digamos, a moral. Ele já não foi aceito desde, na minha leitura, desde a própria eleição. Um exemplo bem assim, didático, o Maduro, na Venezuela, que foi reeleito e teve a reeleição boicotada pelos países, a eleição não foi aceita, o processo eleitoral não foi aceito por vários países. Na posse dele, compareceram 96 delegações internacionais, ou seja, embaixadores e representantes consulares. 96 numa eleição boicotada internacionalmente. Na do Bolsonaro foi, salvo engano, 45, metade, menos da metade. Né? Ou seja, o mundo está dizendo que não aceita. Ele foi no G20, passou vergonha. Quer dizer, não tem... E são pessoas, né, você pega, por exemplo, um grande bilionário francês lá que tem milhões para investir na América Latina. Ele vai investir na Argentina ou no Paraguai, que está crescendo aí a mais de 5% ao ano. Essa que é a verdade. Se, porventura, tudo ficar provado que o Moro tem de fato culpa, ele poderá ser julgado, processado, e o que poderá acontecer com toda a cúpula do governo Bolsonaro? Olha, na minha também humilde opinião, não é se ficar comprovado. Está comprovado que ele cometeu crimes, com todo respeito às opiniões contrárias. Eu concordo com o deputado ontem, Douglas Braga, que falou na frente dele, há pouco sem 1 ou 2 metros de distância, que ele é um juiz ladrão, corrupto. É isso que ele é. É um cara que pisoteou a toga, acho que nunca mereceu ter usado a toga, né? Do deputado, Mas eu concordo com ele, plenamente, em gênero, número e grau, né? Ele ouviu ali o que ele devia ter ouvido ontem. O Sérgio Moro, ele está nu. Eu acho que hoje, pelo menos quem tem um curso de direito, alguém da comunidade jurídica que ainda ousa defendê-lo, no mínimo ou quer passar vergonha nas redes sociais ou entre amigos, ou não tem caráter, porque não tem terceira opção. Jamais alguém leva a autoridade policial, a autoridade judiciária, o Ministério Público, ou quem quer que seja, uma informação dessa magnitude e eu vou fingir que eu não ligo para ela. O depoimento do Tacla Duran, eu finjo, passo por cima, e nesse país aqui, uma vergonha diária. E essa vergonha diária acaba fazendo com que as pessoas caiam no esquecimento daquilo que aconteceu ontem. Jamais na minha vida, durante a minha trajetória na Polícia Civil, eu tive tamanha leviandade de proceder a um indiciamento numa pessoa sem o mínimo de resquício de que aquela pessoa realmente tenha cometido crime. Então, é por isso que eu não admito a desobediência daquilo que é razoável, que é legal. Eu quero agradecer a sua presença, Vladimir. Me permita chamar de Vladimir, nós já temos uma boa amizade. E a doutora Maria Ângela Tofano, desculpa. Tófano. A senhora é ao contrário do Toria. A senhora tem um acento, ele não tem. Muito obrigada, Obrigado a vocês.